Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O futebol pernambucano vive momentos de agitação total com rumores que deixaram torcedores de olhos arregalados. A bola da vez atende pelo nome de Lucas Rafael Araújo Lima, meio-campista que atualmente veste a camisa do Sport Recife, mas que, segundo fontes extraoficiais, estaria prestes a se tornar o mais novo reforço do Náutico. O que era apenas sussurro nos bastidores agora ganha corpo, e pessoas próximas ao jogador afirmam que a negociação está avançada, causando verdadeiro frisson nas arquibancadas e nas redes sociais. O que chama atenção é o timing da operação, atravessar o rival local, especialmente quando se trata de um atleta em atividade no esporte, é um gesto que mexe com o orgulho e a rivalidade histórica da cidade. Mais do que simples movimentação de mercado, essa transação pode alterar o equilíbrio do futebol recifense, provocando debates inflamados entre torcedores e especialistas. Alguns setores do clube alvirrubro estariam celebrando internamente a jogada como uma vitória estratégica, enquanto o lado rubro-negro encara o episódio com surpresa e até certo constrangimento. A sensação é de que estamos diante de um capítulo inédito na história do clássico, onde o fator surpresa pode ter sido decisivo. Nos bastidores, a negociação teria sido marcada por encontros discretos e conversas que fugiram totalmente aos holofotes. Fontes internas indicam que o Náutico teria feito uma proposta que combinava aspectos financeiros com incentivos de performance, atraindo o interesse do meio-campista que vinha se destacando no esporte. O mais impressionante é que, segundo rumores, a decisão do jogador veio de forma rápida, quase instantânea, chocando dirigentes e torcedores do esporte, que acreditavam ter mais tempo para segurar o atleta. Essa velocidade no acerto levanta questionamentos sobre os fatores que motivaram a escolha. Seria apenas o salário, a perspectiva de titularidade, ou haveria um projeto esportivo mais ambicioso sendo apresentado? O cenário se torna ainda mais polêmico quando se pensa na reação da torcida rubro-negra, acostumada a ver seus jovens talentos valorizados e muitas vezes atraídos por outros clubes do país. Alguns comentaristas especulam que a postura do Náutico, ao avançar de maneira tão assertiva, é sinal de que há uma estratégia de mercado ousada em andamento, tentando conquistar jogadores de destaque diretamente do rival, algo que nem sempre é comum e que exige nervos de aço. A atmosfera de tensão é quase palpável, e cada notícia ou vazamento ganha repercussão imediata nas redes sociais. O que aumenta o calor desta história é a maneira como os bastidores do sim de Lucas Araújo teriam sido revelados. Segundo relatos, a decisão do jogador não passou por longos períodos de ponderação, mas teria ocorrido após uma reunião em que foram discutidos detalhes do projeto tático, metas individuais e expectativas do clube. É praticamente certo que a forma direta e transparente com que o Náutico conduziu o diálogo contribuiu para a decisão positiva do atleta, dando a impressão de um clube que age com planejamento e objetividade. Para o torcedor alvirrubro, essa postura pode ser vista como um acerto estratégico, capaz de reforçar o elenco de forma pontual e direta. No entanto, o impacto no lado rubro-negro não deve ser subestimado. Ver um atleta promissor aceitando proposta do rival gera não apenas desconforto, mas também um debate sobre fidelidade, ambição e oportunidades dentro do futebol moderno, onde decisões profissionais muitas vezes se sobrepõem à tradição e à paixão. O vazamento do bastidor, seja por descuido ou estratégia, alimenta ainda mais o fogo das especulações, transformando uma simples transferência em assunto de repercussão nacional, e possivelmente um exemplo de como o futebol pernambucano está cada vez mais intenso, competitivo e surpreendente. Especialistas em análise de mercado de futebol já começaram a dissecar os possíveis impactos dessa movimentação. O Náutico, que vinha sendo visto como um clube em reconstrução, ao trazer um jogador diretamente do rival, sinaliza ambição e capacidade de articulação no mercado. Lucas Araújo, conhecido por sua habilidade de articulação no meio-campo, visão de jogo apurada e resistência física, poderia se tornar peça-chave em um esquema tático que busca intensidade e controle de posse. O desafio agora será adaptar o atleta a um novo estilo de jogo,
Com pressão da torcida, expectativa de resultado imediato e necessidade de sincronia com companheiros que ainda estão em processo de entrosamento. A pressão é grande, mas o potencial de retorno esportivo também. Analistas comentam que, se a adaptação for rápida, o Náutico pode estar diante de uma temporada histórica, com reforços estratégicos e jogadas ousadas que desafiam a lógica da rivalidade local. Por outro lado, há quem alerte que decisões impulsivas, mesmo que bem-sucedidas no curto prazo, podem gerar turbulência no ambiente interno, exigindo habilidade de gestão do técnico e da diretoria para manter foco, disciplina e comprometimento do elenco. O episódio também levanta questões sobre a ética e os limites das negociações entre clubes rivais. A imprensa local tem se debruçado sobre debates de comportamento, lealdade e profissionalismo, enquanto torcedores se dividem entre indignação e entusiasmo. Alguns defendem que o futebol é mercado, e o jogador tem direito de escolher onde quer atuar, outros veem a transferência como afronta histórica, uma espécie de um golpe estratégico em um clássico que carrega décadas de rivalidade. Essa dualidade de percepção alimenta discussões acaloradas, não apenas nas redes sociais, mas também nos cafés, bares e rádios de Pernambuco, refletindo como decisões de bastidores podem ecoar intensamente na opinião pública. A repercussão é tanta que o episódio se torna, por si só, matéria-prima para programas esportivos, podcasts e influenciadores digitais, transformando um simples acerto de contrato em narrativa envolvente, com personagens, tensão e drama, onde cada detalhe do processo é dissecado, comentado e especulado, mantendo o torcedor colado nas notícias e aguardando o desfecho da história. Enquanto a confirmação oficial ainda não vem, a expectativa só aumenta. O Náutico ganha pontos de prestígio por conseguir articular a negociação com rapidez, e Lucas Araújo se torna protagonista de um episódio que deve ser lembrado por muito tempo. A combinação de ousadia da diretoria, habilidade do jogador e timing estratégico cria um cenário digno de série dramática esportiva. A torcida alvirrubra já sonha com partidas mais competitivas, enquanto o esporte precisa reagir e lidar com o baque de ver um de seus talentos cruzar a fronteira do rival. No final, independente do desfecho formal, o episódio já entra para a história como um exemplo de como o futebol local pode surpreender, polarizar opiniões e gerar debates apaixonados, mantendo Pernambuco no centro das conversas nacionais sobre mercado, rivalidade e talento. Essa história ainda guarda camadas de tensão e especulação. Ao que tudo indica, o Náutico não apenas conseguiu atravessar o esporte, mas também planejou o movimento de forma cirúrgica, estudando cada detalhe do contrato, perfil do atleta e impacto no elenco. A habilidade de antecipar a concorrência é destacada por especialistas, que veem a negociação como exemplo de gestão moderna, onde planejamento estratégico e conhecimento de mercado se unem para garantir reforços valiosos. Lucas Araújo, com sua capacidade de distribuir jogo, avançar e criar oportunidades, se encaixa perfeitamente no perfil buscado pelo clube, e a possibilidade de ver o meia atuando no lado alvirrubro já provoca ansiedade e entusiasmo na torcida. O timing, o valor envolvido, o projeto apresentado e a assertividade da diretoria reforçam a ideia de que o Náutico está disposto a desafiar o tradicional e estabelecer uma postura de protagonismo, tanto dentro quanto fora das quatro linhas, estabelecendo um novo padrão de negociação no futebol local. O impacto esportivo imediato é outro ponto de análise. Lucas Araújo chega para reforçar o meio-campo, setor estratégico que poderia ser determinante na busca por campanhas consistentes. Sua visão de jogo, precisão nos passes e capacidade de transição ofensiva prometem elevar o nível do time. A diretoria alvirrubra aposta na química rápida entre o atleta e os companheiros, considerando que o estilo de jogo do Náutico demanda movimentação constante, criatividade e intensidade. Ao mesmo tempo, há uma pressão implícita, expectativas da torcida, crítica da imprensa e comparação com a passagem pelo esporte. Se a adaptação for bem-sucedida, o clube pode obter vantagem tática em clássicos e partidas decisivas, consolidando o reforço como peça-chave para ambições maiores. Mas qualquer tropeço inicial será amplamente discutido e interpretado como teste à resiliência do atleta e da equipe. Os bastidores da negociação revelam ainda aspectos humanos e estratégicos da transferência. Fontes próximas afirmam que o jogador considerou diversos fatores, desde estabilidade financeira até perspectiva de protagonismo dentro do elenco. A postura direta do Náutico, com conversas transparentes e proposta clara,
pode ter sido decisiva para o sim rápido de Lucas Araújo, criando um exemplo de como o planejamento e comunicação eficaz podem influenciar decisões cruciais. Esse episódio coloca em evidência a importância de gestores atentos e de clubes que sabem identificar oportunidades no mercado, conseguindo atrair talentos mesmo diante de barreiras históricas e rivalidades acirradas. A transferência se torna, assim, estudo de caso sobre estratégia, negociação e influência em ambientes competitivos. Além da repercussão esportiva, o episódio tem forte impacto na narrativa da rivalidade local. O esporte, tradicionalmente considerado referência no futebol recifense, vê-se desafiado por um movimento ousado do rival. A tensão aumenta, pois a rivalidade não é apenas histórica, mas agora se traduz em disputa direta por talentos, visibilidade e protagonismo. Esse tipo de movimentação eleva o nível competitivo da cidade, obrigando clubes a reavaliar estratégias de retenção de jogadores e desenvolvimento de elenco. Torcedores e analistas debatem se estamos diante de um novo modelo de disputa regional, onde coragem administrativa e ousadia no mercado se tornam fatores tão importantes quanto o desempenho em campo. As repercussões midiáticas não poderiam ser menores. Redes sociais explodem com memes, opiniões e teorias sobre o que motivou Lucas Araújo a aceitar a proposta, enquanto programas esportivos especulam sobre desdobramentos e próximos alvos do Náutico. Esse engajamento demonstra como movimentos de bastidores podem ter efeito multiplicador na narrativa esportiva, transformando negociações em episódios dignos de análise e debate prolongado. Cada detalhe, desde o valor da proposta até comentários do jogador, se transforma em matéria-prima para rumores adicionais, mantendo o público atento e o clima de expectativa permanente. Finalmente, o desfecho, mesmo ainda não oficializado, já gera projeções audaciosas. O Náutico, ao fechar com Lucas Araújo, envia mensagem clara: está disposto a desafiar a ordem tradicional, valorizar talentos e agir com audácia no mercado. Para o jogador, é oportunidade de protagonismo e crescimento. Para o futebol pernambucano, é episódio histórico, que certamente será lembrado, debatido e analisado por muito tempo. Cada torcedor, seja alvirrubro ou rubro-negro, tem seu olhar particular sobre a situação, mas todos concordam em um ponto: o futebol da cidade acaba de ganhar um capítulo inesperado, eletrizante e que promete novas histórias nos campos e nos bastidores. O clima em Recife continua fervendo, e a especulação sobre Lucas Araújo no Náutico ganha novas camadas a cada hora. Fontes próximas afirmam que o jogador já começou a pensar em aspectos pessoais e logísticos da mudança, e isso indica que o acerto não se limita apenas à bola. A questão da adaptação, da rotina nos treinos e do relacionamento com a comissão técnica e companheiros passa a ser ponto de atenção. Alguns analistas especulam que o meia pode chegar como protagonista, mas também precisa lidar com a pressão de substituir ou superar expectativas de atletas que já conquistaram espaço no elenco. Esse equilíbrio delicado entre talento, cobrança e necessidade de integração será decisivo para que a transferência se consolide como sucesso esportivo. A torcida alvirrubra acompanha tudo de perto, aguardando os sinais da pré-temporada e qualquer movimentação que confirme oficialmente a chegada do reforço. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O efeito psicológico da movimentação sobre o esporte também é assunto nos bastidores. Dirigentes, treinadores e atletas do clube rubro-negro estariam surpresos com a velocidade e a assertividade do Náutico. A sensação de que um talento da base ou do elenco principal foi raptado pelo rival cria tensão e, ao mesmo tempo, incentiva reflexões sobre estratégias de retenção de jogadores. Alguns profissionais dentro do clube acreditam que o episódio pode funcionar como alerta para fortalecer contratos, melhorar incentivos e investir em gestão de talentos, prevenindo que situações semelhantes ocorram no futuro. Esse tipo de reação demonstra como uma negociação ousada pode ter efeito multiplicador, impactando diretamente na política de elenco, planejamento de mercado e cultura de rivalidade local, provocando mudanças que vão muito além de um simples acerto de contrato. Nos bastidores do Náutico, a movimentação é celebrada como um triunfo estratégico.
Fontes internas indicam que a diretoria vê a contratação como passo importante para estabelecer uma postura dominante no mercado regional, sinalizando que o clube está disposto a disputar talentos com qualquer adversário. A operação também gera expectativa sobre próximos movimentos. Seria Lucas Araújo o primeiro de uma série de reforços surpreendentes? Analistas apontam que, se a diretoria mantiver essa assertividade, o Náutico pode se tornar protagonista não apenas em campo, mas também nas decisões de mercado, consolidando imagem de clube audacioso, capaz de ousar onde outros hesitam. A torcida, claro, acompanha com entusiasmo e expectativa, ansiosa para ver o novo reforço em ação e consolidar essa narrativa de audácia e estratégia. Por fim, a repercussão dessa negociação reforça a força das histórias de bastidores no futebol brasileiro. O episódio transcende números, contratos e negociações frias, transformando-se em narrativa viva, cheia de drama, tensão e rivalidade. Cada comentário, cada postagem nas redes sociais e cada especulação nas rádios locais alimentam um enredo, tornando Lucas Araújo e o Náutico protagonistas de um capítulo que será lembrado por muito tempo. Entre torcedores, especialistas e jornalistas, a história se transforma em debate contínuo sobre profissionalismo, ambição e ousadia, mantendo o clima de expectativa aceso e fazendo com que cada detalhe da negociação seja observado, comentado e interpretado sob diversas perspectivas. É nesse cenário que o futebol de Recife mostra sua intensidade, capacidade de surpreender e o poder de transformar rumores em narrativa épica. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.